A Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 12. Para quem está ligado, é a palavra-chave ou a palavra de referência para da nossa jornada do dia de hoje. Se você já fez o seu devocional, você leu esse versículo e você leu também todo o texto que explana sobre este assunto. E eu vou estar pregando também, falando alguma coisa mais nesta noite, porque dentro dessa jornada de 40 dias, nós temos 6 semanas, 6 etapas, onde os devocionais, os temas devocionais vão seguindo uma direção. E nós estamos entrando na segunda semana, onde nós vamos refletir sobre renovação de compromisso com Deus. Amém? Sobre renovação de compromisso com Deus. Então, muitas coisas nós vamos ler e meditar sobre isso. E esta mensagem fala de uma entrega total, fala de culto a Deus. E se nós queremos fazer uma reforma na nossa vida, se nós queremos uma vida reformada, renovada, restaurada, uma nova vida, nós precisamos abordar várias áreas que precisam ser revistas e serem tratadas, e uma delas é o nosso culto a Deus. Então vamos ler capítulo 12 do livro de Romanos, versículo 1 e 2. E eu queria fazer essa leitura junto com os irmãos. Amém? Todos acharam? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Irmãos, esta palavra, o apóstolo Paulo, ele chamando a igreja para o culto a Deus, para o verdadeiro culto a Deus. E talvez pudéssemos falar muitas coisas. Temos muitas coisas, inclusive eu estou estudando dentro do livro de Malaquias o que era o culto a Deus em comparação com o nosso culto hoje. E é uma reflexão muito profunda de descobertas e de coisas maravilhosas, mas o nosso culto é um culto que é da terra para o céu. Culto, o que é? É nós prestarmos devoção e adoração a Deus. Hoje em dia, a ideia que se tem, quem não conhece a obra de Deus, quem não conhece o Evangelho, muitas vezes, ouvindo, parece que o culto é um lugar onde a gente vem para pegar alguma coisa. Sinceramente, eu tenho ficado muito incomodado de tanto ouvir essas coisas de bênção para você, de bênção, é só bênção, é só distribuição de bênção, é só Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma bênção, vem para você receber a sua bênção. Mas eu fico pensando, biblicamente, culto é o quê? Culto é do céu para a terra, ou culto é da terra para o céu? Culto é Deus
se manifestando para distribuir o que cada um quer. O culto é o povo que conhece a Deus e que entende a sua dependência, a soberania e a grandeza de Deus e se reúne no lugar para adorar a Deus, para oferecer a Deus, para ofertar a Deus. E quando Paulo, ele nos traz essa palavra, quando ele diz, esse é o vosso culto racional, ou seja, se é que nós temos que explicar com a mente, com a razão, com o entendimento, o que é um culto a Deus, então um culto a Deus é isso. Que os irmãos se apresentem o vosso corpo, apresenteis os vossos corpos. Como é que diz aí? Rogo-vos. Paulo apela aos irmãos, rogo-vos pelas misericórdia de Deus, por misericórdia, eu te rogo que vocês apresentem o vosso corpo, ou seja, o culto é de corpo presente. Às vezes assim, tem alguém que, pastor, eu não pude ir ao culto. Olha, mas eu estava lá em espírito. Eu falei, lá não. Você estava em casa, estava em outro lugar, ninguém está em outro lugar em espírito, não. Culto é você presente. Culto precisa da nossa presença. Ninguém cultua a distância. Quando a igreja se reúne, nós nos reunimos aqui na presença de Deus para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos por sacrifício. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui abrindo mão das nossas vidas, abrindo mão de algumas coisas, sacrificando algumas coisas na nossa vida, para quê? Para poder cultuar a Deus. Para podermos cultuar a Deus. Nós abrimos mão, nós deixamos, mas esse é o nosso sacrifício, faz parte. Colocamos a nossa melhor roupa, gastamos com passagem, gastamos com gasolina, nós investimos por amor a Deus, para podermos cultuar a Deus, para estarmos aqui adorando e cultuando a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Que apresentei os vossos corpos por sacrifício. Mas é um sacrifício o quê? Vivo e santo. Vivo porque ele é presente e santo por quê? Porque, irmãos, o culto a Deus exige santidade. Preste atenção nisto. Não pense que a gente vem de qualquer maneira para cá. Não pense que chegando aqui de qualquer maneira, que vivendo de qualquer maneira, que andando de qualquer maneira, nós vamos chegar aqui e poder cultuar a Deus, adorar a Deus. Que Deus vai receber. Não, irmãos. O nosso culto tem que ser santo, separado, diferente, distante, distinto. Nós temos que consagrar a nossa vida a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes, o que a gente percebe é que as pessoas estão procurando se agradar do culto. Gostei do culto. Não gostei do culto. O culto não é para agradar a mim ou a você. O culto é para agradar a Deus. O culto é da terra para o céu. Que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos que agradar a Deus. O culto é para agradar a Deus. Não é para agradar a mim, não é para agradar a você. E às vezes nós queremos avaliar o culto conforme o nosso agrado. Foi bom, foi ruim.
quem tem que dizer que se foi bom, se foi ruim, é Deus. A gente olha, nós temos assim a nossa forma de avaliar. Agora, Deus também está olhando para nós, e às vezes a gente sai daqui muito feliz, mas Deus olha para nós, não gostei hoje de vocês. Porque o culto é para Deus. É entrega para Deus. É doação para Deus. Irmãos, em nome de Jesus, ele diz que esse é o culto. E a gente precisa, irmãos, rever os nossos conceitos de culto a Deus. O nosso culto começa. O nosso culto começa, irmãos. O nosso culto começa quando a gente começa na nossa casa a se preparar para sair, para vir para cá. Culto envolve horário. Culto envolve compromisso. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas esse é o nosso sacrifício a Deus. Essa é a nossa oferta a Deus. Amém? E nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que agradar a Deus. E o que agrada a Deus? Um coração aberto, um coração sincero, um coração quebrantado. Eu tenho dito, irmãos, às vezes nós chegamos na igreja quebrados e não quebrantados. Quebrados por causa da vida, por causa dos problemas. Às vezes chegamos assim, mas o quebrantamento é de alma. Nós temos que chegar aqui com o coração humilde, com o coração entregue, com o coração desarmado, para que Deus possa falar a nossa vida, como vamos ouvir a voz de Deus, como vamos entender a mensagem de Deus, como vamos entender o que Deus quer falar, o que Deus quer falar conosco, se nós estivermos com o nosso coração trancado, fechado. Se estivermos trazendo no nosso coração ressentimentos, amarguras e coisas que por aí vai, que deixa a gente com o coração fechado. Às vezes estamos passando por um vale que nos quebrou, que o teto desabou sobre a nossa cabeça, mas a nossa inconformação com a situação faz com que a gente chegue aqui, às vezes ainda altivo, orgulhoso e resistente a Deus. Aborrecidos por estarmos passando por aquilo. Já parou para perguntar se não é isso que Deus quer, que você passe por isso? Já parou para perguntar o que Deus quer te ensinar? Não faça, querido, do seu culto, não faça do culto, eu tenho pedido isso, pelo amor de Deus, não faça do culto de oração, não faça do culto de domingo, não faça do culto da escola bíblica, não faça do culto no lar, não faça da vigília, tudo, não faça de tudo uma razão para você tentar resolver o seu problema. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque nós, às vezes, nos apegamos tanto com os nossos problemas que esquecemos de cultuar, de adorar a Deus. Às vezes, todo culto é um culto que a gente se envolve emocionalmente com o nosso problema. Não é hoje, é agora. Oh, Deus, vai, e tem que acontecer. Meu Deus, já não estou aguentando mais. Irmãos, e o culto a Deus? O culto do Antigo Testamento era um culto onde os homens, Abraão fez isso. Abraão levantou um altar e ofereceu o sacrifício que queimou diante da presença do Senhor. Eram sacrifícios, eram ofertas. Em Malaquias ele fala daqueles que ofereciam no altar de Deus sacrifícios, ou seja, ofertas deficientes. Ou seja, ao invés de tirar o melhor do seu rebanho, pegava lá aquele animal deficiente, que não tinha um olho, que tinha perna, que era manco, aquilo que não tinha valor, e diz, eu vou queimar, eu vou oferecer isso a Deus. Às vezes o nosso culto é um culto deficiente. É um culto pequeno,
pequeno não é o nosso melhor, porque estamos sempre pensando nas nossas pequenas causas, nas nossas pequenas crises, nas nossas pequenas dificuldades, e Deus não é adorado. A gente vem só para sugar, para receber, para pedir, para buscar, e não damos a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a sua... Porque Deus é justo, amém? E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus se manifesta na nossa vida. De que maneira? Cumprindo a sua palavra, fazendo com que as outras coisas, que são os nossos problemas, nos sejam acrescentados. Amém? Então, em primeiro lugar, culto a Deus é uma oferta total, é uma oferta plena, é uma oferta de mente. De eu abrir a minha mente para pensar como Cristo, com a mente de Cristo, de abrir o meu coração para sentir com um coração como o do Senhor, de nós entendermos o que é nós chegarmos realmente aqui, estarmos aqui, apresentarmos o vosso corpos por sacrifício. Olha, de você realmente estar aqui, não de você estar aqui e a sua mente está lá fora. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas a mente está fora. O pensamento está longe. O pensamento está lá não sei aonde. Às vezes a gente percebe que a pessoa está totalmente desligada. Aí quando você diz, não, agora nós vamos orar pelas necessidades. A pessoa acorda, bom, agora chegou a minha hora. Você, agora chegou, eu vim para receber. E o seu culto, a sua oferta. Hoje, nós não levantamos altares, nós não queimamos animais. O altar é o nosso coração e o sacrifício é a nossa vida. De entregarmos a Deus o nosso coração para que Ele possa reinar da nossa vida no nosso coração e faça mudanças na nossa vida, mudanças de caráter, mudanças de natureza em nós que ainda atrapalham o nosso viver. Muitas vezes os maiores problemas não é o inimigo, os maiores problemas é a nossa natureza resistente, a nossa natureza teimosa, a nossa natureza cheia de dificuldades para se humilhar, para se render, para aceitar as coisas como elas são. Por que tudo tem que ser do nosso jeito? Por que tudo tem que ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero? Por que eu não posso aceitar as pessoas também como elas são? Em primeiro lugar, o culto é oferta a Deus. Oferta. Uma oferta que tenha que agradar a Deus. Nós não viemos aqui para sairmos daqui satisfeitos. Nós viemos aqui para deixar Deus satisfeito. Para agradar a Deus. E a bênção que eu levo é eu sair daqui com uma certeza no meu coração que eu fiz o meu melhor para Deus. E eu saio com o meu coração abençoado, porque eu saio com o meu coração em paz. Preste atenção, quando você vem só para pedir a Deus, em busca de um resultado, de uma bênção, de uma solução, de uma questão que está na sua vida, tirando a sua paz, olha, a gente sai de culto, entra de culto e as coisas não mudam muito. Adore a Deus, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque Deus deixará após Ele para você uma bênção. Eu me lembro daquela mulher a quem Deus deu um filho, e esse filho de repente morre. Como é que pode? Aquele filho era uma bênção de Deus. Muitas vezes Deus toca na nossa bênção. Muitas vezes o próprio Deus toca naquilo que Ele nos deu, para aprovar o nosso coração. E aquela mulher propôs no seu coração ter um encontro com o homem de Deus para falar sobre aquela questão. E no caminho, o servo do profeta encontra com aquela mulher e pergunta para ela, e aí, está tudo bem? O que você acha que diria uma mãe desesperada que deixou seu filho morto? Ela disse,
está tudo bem. Porque o meu problema não é contigo. Eu quero falar com Deus. Então, queridos, o nosso culto tem que agradar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Deus faz a sua obra na nossa vida. Versículo 2. Culto também é. E não vos conformeis com este século, com esse mundo. Se você vem para cultuar a Deus, mas você é uma pessoa conformada e que ainda aceita na sua vida esse mundo, o seu culto está comprometido. Porque ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a nossa mente. Só Deus pode renovar a nossa mente. Só Deus pode renovar o nosso coração. Ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis o quê? Qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, muitas pessoas estão orando pedindo a Deus uma resposta. E aqui a palavra de Deus dizendo que quando nós não nos conformamos, mas procuramos mudança, renovação na nossa mente, nós experimentamos o melhor de Deus, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Culto é um momento de busca pela vontade de Deus. Não é eu chegar aqui, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus, eu determino. Quem determina, irmãos, alguma coisa é Deus e não nós. E aí sim, eu vou experimentar a vontade de Deus na minha vida. Amém? Então, meus irmãos, quando nós fazemos assim, quando nós viemos buscar e adorar a Deus, quando a gente vem com o coração, irmãos, entendendo o que é culto a Deus, então, meus irmãos, nós experimentamos o que a palavra de Deus diz, o melhor de Deus. O melhor de Deus, nós vimos aqui, não é para quem quer, é para quem faz a vontade de Deus. Nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus. De que maneira? Obedecendo a Deus. Amém? A gente pode vir à igreja, cantar os melhores hinos, com as melhores vozes, fazer o nosso melhor. Isso não louvará a Deus se a nossa vida não obedecer à palavra de Deus. Porque o que louva a Deus não é o que eu faço, é o que eu sou. A minha vida, a sua vida é que louva a Deus. Amém? Então, meus irmãos, eu quero dizer algumas coisas aqui que Deus colocou nessa tarde no meu coração para que eu dissesse aqui. Deus foi falando, olha, anota aí, eu vou falar algumas coisas. Porque Deus quer renovar essa aliança. Deus está chamando toda a igreja, nesse período, nessa jornada, para renovar a nossa vida. Renovar o nosso comprometimento, renovar a nossa aliança, para que nós possamos prestar um culto agradável a Deus. Irmãos, há pessoas que às vezes pararam na vida. Eu me lembro daquele homem que estava na porta do Templo Formosa. Aquele homem estava lá porque ele não andava, ele estava ali pedindo esmola, pedindo ajuda, e nós sabemos o milagre que aconteceu com ele. E ele estava ali numa das portas do templo, que eram 12, hoje só 8 estão abertas, mas aquela porta era uma das principais portas, chamada Formosa, que no grego, Formosa quer dizer aquilo que floresce abundantemente no tempo certo. E naquele milagre, Deus marcou um tempo novo, em que os discípulos que representam a igreja têm o poder do nome e do Espírito Santo para proclamar o poder de Deus na vida daqueles que pararam, que não podem se deslocar,
E muitas vezes nós somos paralisados na vida. E Deus falou no meu coração para que falasse com pessoas que se trancaram. Pessoas que se trancaram em si mesmas. Pessoas que estão trancando seus sentimentos. Trancaram-se nos seus sentimentos. Pessoas que não têm chorado porque trancam o choro, não se permitem chorar. Pessoas que se trancaram para relacionamentos, se fecharam, por algum motivo se fecharam, achando que assim estão se defendendo. E o culto a Deus, Deus quer um altar, Deus quer um coração para que Ele possa mandar o fogo dos céus. E há pessoas que se trancaram. Deus também fala sobre pessoas que se armaram. Pessoas que desconfiam de tudo e de todos. Pessoas que não confiam em nada e em ninguém. Pessoas que se entrincheiraram atrás das suas desconfianças e se armaram com seus argumentos e críticas por aquilo que aconteceu na sua vida. Em determinado momento, então, passaram a ser pessoas armadas. E Deus quer que diga nessa noite a você que Deus te ama e Deus não tem como te fazer o melhor na sua vida se você ficar trancado, se você ficar fechado, se você viver armado. Porque às vezes você se magoou, você se feriu através de pessoas ou por causa de pessoas, mas pessoas são assim, e nós somos iguais a todo mundo. A gente também machuca, a gente também decepciona, nós fazemos isso, mas Deus sempre usa homens, assim como Deus quer usar você. E muitas vezes, por causa dos sistemas e das pessoas, a gente se machuca e se fere, e a gente acaba descontando em Deus, porque a gente se afasta de Deus. A gente se afasta da obra de Deus. E não foi Deus que fez nada com a gente. E o que Deus nos ensina é sobre o perdão, sobre o rever os nossos posicionamentos. Deus também me falou sobre pessoas que recuaram, deram um passo atrás. Pessoas que deram um passo atrás e deixaram o seu lugar vazio. Pessoas que se posicionavam mais à frente e que recuaram. Por algum motivo, recuaram, deram um passo atrás, saiu da posição que Deus queria e às vezes continuam recuando. Às vezes, irmãos, nós não percebemos o quanto o inimigo é sutil. No mundo, nós éramos pessoas resistentes e enfrentávamos e brigávamos e tudo mais. Depois, Deus entra na nossa vida, faz uma obra na nossa vida. Aí, às vezes, a gente começa a ficar tão frágil. Qualquer coisa que alguém fala, a gente se magoa, a gente ressente. E já vemos aqui um motivo assim para recuar. Irmãos, isso não é de Deus, não. Deus está chamando você para você se reposicionar. Preste bem atenção, pessoas que se trancaram, que se armaram, que recuaram, pessoas que se decepcionaram, como eu falei. Homens decepcionam homens, mas Deus não decepciona. E para os homens, Deus nos deixou o perdão e a graça. Ele disse, a minha graça te basta. Amém? Pessoas que encontraram também uma forma confortável de viver a vida cristã. Uma vida sem compromisso. Uma vida sem muito envolvimento. Uma vida em que ela decide o que ela quer fazer, até onde vai e até onde não vai, e
fica numa posição confortável para fazer o que quer e assiste tudo um pouco de longe. Quando a gente visita Deus na sua casa, Ele também nos visita. Quando a gente coopera com a obra de Deus, Ele também coopera com a gente. Agora, quando nós somos fiéis a Deus e comprometidos, Ele é fiel e tem compromisso com a nossa vida. E que nessa noite, irmãos, você possa ouvir a voz de Deus. E você mude a forma de vir